Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Queria convidá-los nessa noite a abrirem suas Bíblias no Evangelho que Mateus escreve, seu capítulo de número 11. E à medida que os irmãos forem encontrando, fiquemos de pé. Iremos fazer uma leitura a partir do verso de número 16. Mateus 11, do versículo 16 em diante. Diz assim a Sagrada Escritura: Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos sentados na praça, gritando aos companheiros: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido-se. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que vos fizeram, há muito tempo que eles teriam se arrependido com um pano de saco e cinzas. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-se-á, porventura, até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Podeis assentar, meus queridos. Meus irmãos, na estrutura do Evangelho de Mateus, ele é organizado de uma forma muito didática, de fácil aprendizado. Essa foi a intenção de Mateus escrever o Evangelho dele. E Mateus, ele organiza o seu Evangelho com base em 5 sermões. Um desses sermões é o capítulo 10, é o chamado Sermão Missionário. E no Sermão Missionário, Jesus ele fala sobre a missão, ele ensina sobre a missão e ele ensina também sobre os desafios da missão. No capítulo 11 que nós lemos aqui, quando nós olhamos para o verso 1, o texto diz: Tendo Jesus acabado de dizer essas palavras, foi para a Galileia. A ideia de que Jesus agora iria colocar em prática o que ele ensinou aos discípulos. E quando nós chegamos no capítulo 11, o que nós encontramos é a rejeição de Jesus Cristo como Messias. E ele olha para a geração dele, para aquela geração, e ele começa a condenar aquela geração. Ele compara aquela geração a cidades antigas que foram destruídas, só que com um detalhe. Ele considera aquelas gerações piores. Aquela geração dele, as pessoas que estavam escutando ele considera pior do que as gerações passadas. O interessante do texto, meus irmãos, é que ele está dizendo que essas cidades, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, foram cidades em que ele realizou muitos milagres. Não foram poucos, o texto diz que eram muitos milagres. A ponto dele dizer que se esses milagres
tivessem sido realizados na cidade de Sodoma, e nós que estudamos um pouco o Antigo Testamento, nós podemos perceber que a cidade de Sodoma era uma desgraça. Era uma cidade entre o homossexualismo, ele era latente no próprio povo. Era uma cidade extremamente pervertida. O que Jesus está dizendo aqui é que se aqueles milagres que ele fez naquelas cidades ali fossem realizadas lá em Sodoma, Sodoma não teria sido destruída porque o povo teria se arrependido. O povo teria vestido de pano e saco em referência a arrependimento e teria sido preservada a sua vida. O que nós encontramos nesse texto aqui, meus irmãos, é o povo judeu, o povo de Deus, o povo do próprio Cristo, rejeitando Jesus. Eles são impenitentes, eles não querem aceitar, mesmo Jesus tendo feito diversos milagres. Eles não aceitam Jesus, eles rejeitam Jesus. E eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite para as atitudes de Cristo diante da rejeição daquele povo. Qual foi a atitude que Cristo tomou diante da rejeição do seu próprio povo? Diversos milagres foram feitos e o povo não se arrependeu, continuou impenitente, indiferente à mensagem de Jesus. Qual foi a atitude de Cristo? Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira atitude de Cristo diante da sua rejeição é que ele louva agradecendo o Pai. Vejam o verso 25, por favor. Mateus 11, verso 25. O texto começa dizendo o seguinte: por aquele tempo, apesar de que Mateus, ele não traz a ideia do tempo aqui, Lucas, que é um paralelo dessa narrativa aqui, capítulo 10, versos 21 e 22, diz o motivo do louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois que os discípulos voltam da missão e relatam para Jesus que a missão que ele havia dado a eles foi bem sucedida, Jesus ele irrompe em louvor, irrompe em adoração, agradecendo a Deus por aquele tempo no retorno dos discípulos. Eles foram pregar nas cidades judaicas e aí eles começaram a mostrar que a missão que eles receberam de Jesus foi uma missão bem sucedida. Então Jesus, quando escuta o relato daqueles homens, Jesus irrompe em louvor. Ele começa a louvar a Deus. O texto diz: por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai. A primeira atitude que Cristo coloca aqui, diante da rejeição dele, é agradecer a Deus por aqueles que se converteram, por aqueles que creram. E Jesus, ele sabe que ele havia sido rejeitado por uma grande quantidade de pessoas. Mas, meus irmãos, Deus sempre tem os seus. Deus sempre salva os seus. E Jesus estava nesse momento agora agradecendo a Deus por a palavra dele ter frutificado em algumas pessoas. O texto diz no verso 25: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Jesus está louvando aqui, meus irmãos, de forma maravilhosa, revelando que o nosso Pai que está nos céus, Ele é um Pai soberano. E apesar de Jesus Cristo ter sido rejeitado pela maioria, houveram pessoas que confiaram e que creram na mensagem de Jesus. Jesus aqui está louvando por aqueles que são salvos, por aqueles que escutaram a mensagem e se renderam aos pés deles. Veja, ele está louvando porque Deus tem salvo pequeninos. A palavra pequeninos aqui é a palavra aplicada naquela época lá a crianças de colo. E a ideia que Jesus tem aqui é a ideia de uma criança que depende totalmente do seu pai. E ele faz um contraste aqui com os sábios e entendidos, que é uma referência, meus irmãos, aos fariseus daquela época. Os escribas e fariseus daquela época, os líderes religiosos daquela época, eles achavam que poderiam conseguir a salvação pela sua própria sabedoria, pelas suas próprias práticas. Isaías tem uma palavra muito dura para eles.
Capítulo 5, verso 21, Isaías diz: ai de ti que são sábios aos seus próprios olhos. Os fariseus achavam que por causa da sua religiosidade, por causa das suas práticas, eles poderiam se salvar porque eles tinham um grande conhecimento. Eles se achavam sábios para a salvação. E Jesus aqui ele começa a louvar ao Pai, porque o Pai não salva aqueles que acham que podem se salvar pela sua própria inteligência, pelas suas próprias obras. Jesus aqui está louvando o Pai porque ele salva pequeninos, pessoas dependentes dele. Mesmo em meio a toda aquela incredulidade dada a Jesus, destinada a Jesus, Deus salva os pequeninos. Meus irmãos, uma aplicação clara desse ponto aqui, e destrói qualquer pretensão nossa de conseguir a salvação pelos nossos próprios méritos. Se você tenta conseguir a salvação pelos seus próprios méritos, por causa da sua sabedoria, por causa da sua prática religiosa, você não vai conseguir. O Pai não se agrada em revelar o Evangelho a pessoas que confiam em seus próprios méritos. O Pai se agrada a revelar a salvação àqueles que são totalmente dependentes dele. Os fariseus começaram a se perder porque achavam que poderiam ser salvos pelos seus méritos, pela sua sabedoria e pela sua inteligência. E Jesus diz que não, o Pai se esconde de tais pessoas. O Pai se revela salvificamente, aponta o caminho da salvação, não para pessoas que acham que podem obter a salvação por méritos próprios, mas aqueles que são totalmente dependentes dele, como uma criança depende do seu pai. E aqui, meus irmãos, uma aplicação que eu faço aos nossos corações. A exemplo de Cristo, temos agradecido a Deus pela sua maneira graciosa de salvar pecadores. Moisés, essa palavra é muito dura. Você está dizendo que Deus se ocultou de algumas pessoas e se revelou a outras. Ou seja, será que aquelas pessoas que Deus se ocultou eram pessoas inocentes? A resposta é não. Todos nós somos pecadores depravados até que Deus nos salve. A única questão aqui que o texto está dizendo é que Deus não se revela a pessoas que podem achar ou querem achar que podem se salvar pelos seus próprios méritos. Não, o nosso Deus se revela a pessoas que são dependentes unicamente dele. Isso não é uma palavra dura. O próprio Jesus, no verso de número 26, diz: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Note que Jesus está agora se colocando debaixo da autoridade de Deus e agradecendo a Deus e reconhecendo a Deus que a vontade dele era aquela e que, portanto, ele estava louvando e agradecendo a ele. Nós precisamos fazer como Jesus e agradecer pela forma que Deus tem salvado pecadores. Eu não posso chegar e questionar a soberania de Deus e a sabedoria de Deus em salvar pecadores. A única coisa que eu posso fazer é fazer que nem Jesus. É louvar a Deus e agradecer a Deus por como Ele salva pecadores. Eu não luto contra essa verdade da soberania de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, Jesus diz. Graças te dou ao Pai, Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele salva quem Ele quiser. Ele aponta o caminho da salvação a quem Ele quiser. Ele traz a revelação da salvação a quem Ele quiser, porque Ele é Deus e nós somos criaturas. Precisamos nos render à soberania dEle e à vontade dEle. E Jesus louva isso, porque Deus, Ele se manifesta, Ele revela o Evangelho a quem Ele quer. Ele revela o Evangelho àqueles que se fazem dependentes dele como uma criancinha. Diante da rejeição, Jesus não entra em desespero. Eu fui rejeitado. As pessoas, a maioria daquelas cidades não estão vindo até mim como Salvador. Eu não vou mais pregar o Evangelho, ou eu vou ficar deprimido. Não, a atitude de Jesus é louvar a Deus, é agradecer a Deus, porque em meio à incredulidade de uma geração inteira, Deus continua salvando. Deus continua chamando pessoas e salvando pessoas. Uma segunda atitude, meus irmãos, que o texto ele nos ensina sobre a rejeição de Jesus, qual é a atitude que ele tem ao ser rejeitado. A primeira é louvar a Deus, é agradecer a Deus.
A segunda é que ele afirma a sua autoridade para salvar. Versículo de número 27, o texto diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Note que Jesus agora, ao ser rejeitado, Jesus ele coloca de novo um peso na condenação que ele já havia tendo dito. Ele diz que ele tem autoridade para salvar. E por que ele tem autoridade para salvar? Duas razões esse texto diz. Em primeiro lugar, porque todas as coisas foram entregues a ele pelo seu Pai. Meus irmãos, Jesus Cristo ele recebeu uma obra para realizar. E a obra é a obra de salvar aqueles que o Pai lhe deu. Ele disse já no Evangelho de João: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo nenhum eu lançarei fora. Pelo contrário, eu ressuscitarei ele no último dia. Jesus ele recebeu uma obra para salvar aqueles que o Pai conheceu desde a eternidade passada. E Jesus agora, nesse texto aqui, diante de toda aquela incredulidade, diante de toda aquela indiferença daquela geração, diante da rejeição daquela geração, Jesus, ele afirma a sua autoridade para salvar. Todas as coisas foram entregues a ele. Abram suas Bíblias, meus irmãos, em Filipenses. Seu capítulo de número 2. Veja o que Paulo fala sobre Jesus Cristo no versículo 9. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Jesus recebeu um nome que está acima de todo o nome. Essa é a vontade do Deus Pai, exaltar o seu Filho. Dar ao seu Filho autoridade para salvar, autoridade para ressuscitar mortos e autoridade para perdoar pecados. É isso que João, capítulo 6, vai dizer. O nosso Jesus, ele tem autoridade para salvar. Ele é o único que tem essa autoridade. E por que ele é o único a ter essa autoridade para salvar? Porque somente ele conhece o Pai. Há uma estreita ligação entre Deus e ele. Ele conhece Deus, Deus conhece ele. Ele pode nos revelar o Deus Pai. João no capítulo 17 vai dizer que a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. É por isso que Jesus tem autoridade e é o único que tem autoridade para salvar, porque ele recebeu isso do Pai. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele é o co-criador de todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas, e é ele quem conhece o Pai, e é ele aquele em quem revela o Pai. O texto diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e é aquele a quem o Filho quiser revelar. O nosso Jesus tem autoridade para salvar, porque ele é aquele que aponta o caminho para Deus. Ele é aquele que pode nos revelar Deus, que pode apontar a salvação em Deus, que pode nos revelar a vontade de Deus. Sem Cristo, sem Jesus Cristo, não pode haver salvação. Você pode fazer até como um fariseu e achar que pode se salvar sem Cristo, sendo bom, tentando ser uma boa pessoa, mas você não vai conseguir. Só quem tem autoridade para salvar é o Filho do homem, Jesus Cristo. É Ele quem tem autoridade para salvar. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Dependemos da revelação dEle, dependemos do poder dEle. E meus irmãos, eu quero fazer vocês pensar na extrema importância que é deixar que Jesus tenha autoridade sobre a nossa vida. Deixar que a nossa vida se renda totalmente à soberania de Jesus, sem lutas, sem
tentativas de subjugar a sua vontade, humildemente, mansamente, como uma criança, a depender dele para a salvação. Pois ele, meus irmãos, ele é a porta que abre o caminho da salvação. E não apenas a porta que abre o caminho, mas o próprio caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz. Ele é o pão da vida, que alimenta a nossa espiritualidade por meio da sua palavra e do seu espírito. Ele é o pão que nos alimenta e que nós estamos morrendo de fome muitas vezes, tendo a palavra de Deus em nossas casas. Ele é o pão que nos alimenta, ele é a água da vida, que mata a nossa sede espiritual em meio ao deserto desse mundo. Ele é essa água que satisfaz a nossa alma. Meus irmãos, ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é a luz que faz com que a gente enxergue as trevas desse mundo. E meus irmãos, ele também é o médico que cura espiritualmente a nossa alma e algumas vezes cura fisicamente as nossas enfermidades, se assim for da vontade dele, porque ele é o médico dos médicos. E ainda que ele não queira curar fisicamente a gente e a morte bata a nossa porta, ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição e um dia, pela voz dele, todos aqueles que morreram ressuscitarão. Porque ele é Deus. Ele recebeu toda a autoridade, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre no céu e na terra e confesse que ele é Senhor. Quem é a autoridade da sua vida? Jesus, o Filho de Deus, ou a sua própria vontade? Quem é que dita as regras? Quem é que manda na sua vida? É o pecado que habita no seu coração ou Jesus Cristo, que é supremo Senhor e Salvador de sua vida? Ele tem autoridade para salvar. Em meio a toda aquela incredulidade, ele afirma: eu sou o único que pode salvar vocês. Sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim, o céu está fechado. Vocês podem tentar se salvar das formas que vocês quiserem, mas eu é quem tem um nome que está acima de todo nome. Foi eu quem recebi do Pai toda a autoridade, e sou eu quem revela o Pai. Sou eu quem conduz você ao caminho celeste. Sem mim, você não pode se salvar. Em meio a toda a rejeição, ele afirma a autoridade para salvar, assim como louvou a Deus, por Deus revelar a salvação a pessoas dependentes dele. Uma terceira atitude, meus irmãos, que nós vemos Cristo ter ao ser rejeitado, está nos versos 28 e 30. Ao ser rejeitado, Jesus não sai ressentido dizendo que vocês vão tudo para o inferno, que vocês sejam condenados por causa da sua incredulidade. Eu quero que vocês todos se percam. Não é isso que Jesus faz. Ele tem um coração amoroso. Mesmo em meio à rejeição de toda uma geração, Jesus, em terceiro lugar, ele toma uma atitude maravilhosa. Ele convida os cansados e sobrecarregados a vir até ele para a salvação. Jesus continua salvando. Verso 28 diz: vinde a mim. As pessoas querem rejeitar Jesus, Jesus diz: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixe-me dizer uma coisa, meus irmãos, aqui. Cansado e sobrecarregado era um termo interessante. Quando a palavra cansado aparece, é a ideia de uma pessoa que está assim, a pessoa está com um fardo nas costas, e essa pessoa está caminhando, o fardo é pesado. E ela está caminhando, ela está praticamente exausta, já sem forças. E aí chega uma segunda pessoa, pega um peso e joga em cima dela. Ela estava cansada e agora ela está sobrecarregada, não há como se mover. O peso que nos deixa extremamente cansados é o peso do pecado. O pecado é um peso que está perto de nós e nos faz ficar lentos. O apóstolo, em Hebreus, capítulo de número 12, considera o pecado um peso que atrapalha.
Deixem todo o pecado e o peso que atrapalha. Meus irmãos, o pecado na vida de uma pessoa é como um peso, vai esmagando, vai deixando aquela pessoa cansada de tanto carregar o fardo do pecado. John Bunyan, um pastor batista, em um livro O Peregrino, ele diz que o peregrino tem um peso nas costas. Adivinha o que é o peso? É o pecado. Ele carrega um peso. Esses são os nossos pecados. Os nossos pecados, eles nos tornam pessoas infelizes. Nós constantemente tentamos procurar alívio, satisfação e alegria nos prazeres desse mundo, mas não se encontra neles. Nós tentamos encontrar na bebida, no sexo, no dinheiro, seja lá onde for, mas não está nele. A alegria e o alívio da alma não está no pecado. O pecado é um peso que nos maltrata e que nos deixa angustiados e cansados. Jesus está fazendo um convite para você, assim como fez um convite para aquelas pessoas, de vocês abandonarem o pecado. Vocês que estão sobrecarregados por causa de uma vida de pecado, a ir até Ele. E a sobrecarga? Que tipo de sobrecarga Jesus está falando, já que o peso é o pecado? A sobrecarga, meus irmãos, era a religião dos fariseus, que dizia que você poderia se salvar sendo uma pessoa boa, cumprindo alguns ritos, fazendo algumas coisas. E qual é o problema disso? Você está cansado porque o pecado lhe derruba a cada dia. Você não pode se salvar porque constantemente você peca. Você não pode se salvar porque toda vez que você peca, você merece a ira de Deus, o juízo de Deus. E aí muitas vezes você tenta se salvar por meio da religião e não vai conseguir. Não é vindo à igreja que você é salvo. Não é vindo aos cultos de oração que você é salvo. Você é salvo em ir até Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados pelos seus pecados, pelas suas tentativas de se auto-salvar. Venham a mim, eu vou aliviar vocês. O que Jesus oferece aqui, meus irmãos, é salvação. Jesus está oferecendo nessa noite a você aqui salvação. Você pode sair nessa noite aqui com a sua vida em paz com Deus. Você pode deixar o peso do pecado que está lhe arrastando para o inferno e receber a graça de Deus. Meus irmãos, é isso que Jesus está oferecendo, salvação. Mas Ele também está oferecendo, meus irmãos, discipulado. O texto diz, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu trarei salvação a vocês. Mas aprendam de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que Jesus está oferecendo aqui é discipulado. Aprenda com Ele o caminho da salvação. Ele é manso e humilde. E meus irmãos, a ideia do texto aqui, como mansidão e humildade, revela um coração doce e um coração gentil de Jesus. Essa doçura todinha, Pedro experimentou. Pedro negou a Jesus, traiu Jesus. E quando Jesus manda recado para Pedro, depois que ele ressuscita e ele encontra Pedro, Jesus não sai dizendo, Pedro, você me traiu. Como eu havia lhe advertido, você me traiu. Você não serve para ser meu discípulo. Não. O coração gracioso de Jesus chamou Pedro a aprender dele o caminho da salvação. A aprender com ele a como agradar a Deus. A mesma coisa aconteceu com Tomé. Jesus havia ressuscitado. Os discípulos haviam dito a Tomé, e aí Tomé disse, se eu não colocar o dedo, eu não vou acreditar. Jesus aparece a Tomé, e Jesus não sai apontando o pecado de Tomé, o erro de Tomé, condenando Tomé. Ele chama carinhosamente Tomé. Tomé, põe o dedo aqui, Tomé. Põe o dedo do meu lado. Em outras palavras, Tomé, eu sou manso e humilde de coração, diferente de vocês.
Talvez se vocês chegassem a algum irmão que falhou com vocês chegariam e condenariam aquele irmão, criticariam. Eu não, eu sou manso e humilde de coração. Gentilmente eu chamo vocês a aprenderem de mim. A aprenderem de mim o caminho da salvação. Meus irmãos, Cristo oferece salvação, Cristo oferece aprendizado dele. A grande questão é a quem Cristo oferece. Vinde a mim, todos. Não importa a sua classe social, não importa a sua cor, não importa nada. Jesus, nessa noite, está lhe chamando. E Ele está chamando você, venha a Ele para conseguir a salvação. Não adianta tentar se salvar, Ele já disse que Ele é quem tem autoridade para salvar. Somente Ele. Sem Ele, não tem como haver salvação. Você pode sair daqui nessa noite com a certeza da sua salvação se você vir até Ele. Não estou falando de vir fisicamente. Vir no Evangelho significa reagir com fé a Ele. Acreditar que Ele é de fato o Messias. Acreditar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, e não rejeitar como aquela geração. Aquelas pessoas encontrariam o juízo de Deus, porque rejeitaram Jesus. Eu quero dizer a você nessa noite, que caso você não aceite, não venha até Cristo com fé, não coloque toda a sua esperança em Jesus Cristo, você também encontrará o juízo de Deus como aquelas cidades. Você perecerá. Fora de Cristo, estamos expostos à ira de Deus. Fora de Cristo, estamos expostos à condenação do pecado. Mas unidos a Cristo, vindo a Cristo, nós podemos encontrar a salvação, meus irmãos. Se você veio aqui nessa noite e entende que Jesus é o único caminho para a salvação, se você veio aqui nessa noite e reconhece que é pecador, reconhece que não tem vivido uma vida de acordo com a vontade de Deus, você tem uma oportunidade, o Salvador te chama. O Salvador está aqui dizendo, venha a mim, você que está sobrecarregado e cansado, tanto da tentativa de se salvar pela religião, como sobrecarregado juntamente com os pecados. Você que não há nenhuma esperança de salvação, venha a Jesus Cristo. Coloque a fé unicamente nele e receba dele alívio para a sua alma. Não tente achar alívio para a sua alma nas coisas, alívio só no perdão de Jesus. Venha a ele enquanto é tempo. Coloque e deposite a sua fé nele enquanto ainda há esperança para você. Mas eu queria trazer uma palavra para a igreja. Indiferença, incredulidade, que são facetas da rejeição, ditas nesse texto aqui, é a marca do nosso tempo. A igreja vive num mundo que constantemente olha com indiferença para a mensagem cristã. Como aqueles meninos estão indiferentes. Não importa se é o pregador X ou o pregador A que está pregando. Eles estão indiferentes. Não importa se é Jesus ou João Batista, tanto faz. Eles estão indiferentes, eles querem rejeitar a mensagem. Eles querem permanecer na incredulidade, eles amam isso. Essa é a marca do nosso tempo. Qual é o meu conselho para a igreja? Qual é o meu conselho para você, que é um crente em Jesus? Desenvolva as mesmas atitudes de Cristo. Louve a Deus, que mesmo apesar de que muitas pessoas rejeitam a sua mensagem, Deus continua salvando os seus. Continue afirmando a singularidade de Cristo. Continue afirmando que só Jesus Cristo tem autoridade para salvar. E continue convidando pessoas a vir até Jesus. E prometa a elas o que Jesus promete: descanso para as suas almas.
mesmo em meio a toda a nossa geração incrédula, a nossa geração que rejeita, que nós permaneçamos com as mesmas atitudes de Jesus Cristo, de louvor, de afirmação e de convite, para que as pessoas possam encontrar o caminho da salvação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.